Então, o primeiro assunto é o assunto de eu posso vir como turista para Portugal de imediato agora e pedir a residência? A minha resposta para você vai ser não, tá? Por quê? Primeiro, porque a lei não está em vigor. Segundo, que isso nunca foi manchete de jornal. Ou seja, não lê o que está escrito por debaixo da manchete. Então saiu uma reportagem dizendo exatamente isso. Brasileiro pode vir para Portugal e pedir a residência como turista. Gente, deixando claro uma coisa. Desde 2017 isso era possível, ok? Por quê? Porque foi criada a lei que alterou o artigo 88 e o 89, introduzindo o artigo 2º, que agora, em junho de 2024, foi revogado. Ou seja, foram 7 anos em que essa permissão esteve em vigor. E a partir dessa permissão, a gente não pensa que era simplesmente fácil. Olha, vou colocar minhas roupas numa mala, vou juntar 1.000 euros, vou aparecer na porta da imigração e vou pedir para entrar e vou dizer que vou vir como turista e enganar o inspetor de imigração para depois pedir a minha residência pela manifestação de interesse. Não era esse cenário de facilidade. Na verdade, o que nós tínhamos no 88 e 89.2 era uma medida de exceção. E eu quero lembrar a vocês que nessa época não existia o visto de procura de trabalho. Ou seja, você podia entrar como estudante ou como aposentado. E outras modalidades de visto mais excepcionais. No entanto, de uma forma geral, se você não tivesse 12 meses de salários mínimos numa conta corrente em Portugal, se você não tivesse um patrocinador ou os mesmos 12 meses em relação ao seu visto de estudante, aprovado numa universidade portuguesa, ou num curso superior profissional, ou num curso profissionalizante, são coisas diferentes, você não conseguia ter um visto válido. Ou se não tivesse fazendo um tratamento de saúde. Depois que a gente passou a usufruir, né, plenamente do visto de procura de trabalho, não existe mais essa necessidade de uma pessoa entrar aqui, simular uma situação turística para depois ficar em Portugal. Porque esse tipo de conduta leva as pessoas a ficarem detidas na imigração. Então, vejam bem, é importante que vocês tenham em mente que a maneira correta de vir, até em termos de estrutura, tá? Para você permanecer no país de forma mais fluida, que você não tenha necessidade de passar dificuldade para encontrar um emprego, que você não tenha necessidade de passar dificuldade para abrir uma conta, uma série de empecilhos. 87A permite que você venha como turista e se instale em Portugal e peça a residência, e essa vai ser uma alteração que ainda será assinada, promulgada e depois colocada em vigor na forma de exercício do direito, você deva deixar de lado o visto de procura de trabalho. Isso é o primeiro ponto. Por quê? Qual é a causa principal da sua dificuldade se você vier como turista? Você não vai conseguir encontrar emprego de forma regular. Por quê? Você não consegue se inscrever na Segurança Social. E por quê? Porque nesse momento a plataforma que permitiu o acesso aos certificados de CPLP não está implementada para uma pessoa que chega sem o visto ou que também não tenha feito a manifestação de interesse. Então não adianta nada você agora pegar a sua mala, botar suas roupas, juntar o seu dinheirinho e aparecer na porta da imigração. Porque quando você chegar aqui, o seu dinheiro vai acabar, você não vai conseguir emprego, porque você não vai conseguir se inscrever na Segurança Social. A outra maneira de você trabalhar é de forma irregular. Trabalhar de forma irregular dá a possibilidade de você nunca vir a receber. Porque, muito embora você possa conseguir o trabalho, esse patrão é um patrão, de modo geral, de uma idoneidade duvidosa, e é possível, porque acontece com muita gente, que você trabalha o mês inteiro e depois ele não te pague. E aí você vai ter que ir na ACT, muitas pessoas não vão porque estão com medo, porque estão irregular no território ainda. Então não se coloque em situação de perigo, faça aquilo que é necessário para que você esteja correto no país.
Ah, doutora, mas os vistos estão demorando. Então, se planeje melhor, contando com o prazo de demora. De fato, estão demorando e, de fato, isso tem acontecido e é objeto de denúncia no jornal também. A matéria de hoje do jornal falava sobre isso. Se você abrir o DN, você vai ver. Acho que é um menino chamado Alexandre, se eu não me engano, tá contando a história dele, da esposa, e colocaram um relato nas redes sociais dizendo 192 dias corridos à espera do visto. É verdade, mas independente disso, o Alexandre, se esse é o nome da pessoa, não me recordo ao certo se foi isso que eu li, ele tá no país dele enquanto espera. E há a possibilidade que ele tenha uma casa, uma família, uma certa rede de apoio, possibilidade de se empregar, tem documentos para estar nesse país porque ele é nacional daquele país. Diferente se eles vêm para cá de uma maneira abrupta, que não foi o caso dele, né? Porque ele fez todo o processo corretamente e fica sem possibilidade de trabalhar de forma regular, gastando todos os recursos que tem e depois reclamando e dizendo o seguinte: ah, mas Portugal diz que você pode vir como turista e se regularizar. Sim, mas isso era uma medida de exceção. Como assim? Você veio para Portugal como turista, de fato, de verdade. Turistou em Portugal. Turistou em Portugal. Passeou, viu como é que funcionava a vida, conheceu as cidades e se apaixonou pelo país. Ou seja, foi um movimento posterior. E ao se apaixonar pelo país, analisou suas condições e viu que existia a possibilidade de você ficar. Então, o país permite que você peça a residência. Isso é o que está escrito na lei. O que as pessoas fazem? Ou melhor, isso é o que vai estar em vigor, mas ainda não está, quando o portal passar a funcionar. E que quando vai ser, doutora? Não sabemos. A verdade é essa. Não sabemos. O que as pessoas fazem? Elas simplesmente simulam uma situação turística, juntam um pouco de dinheiro que é geralmente insuficiente para sua estadia no país enquanto ela não está trabalhando, vem para cá, finge pro agente de imigração que vem turistar, chega e diz que eu quero conhecer Portugal. Você quer conhecer o quê? Não tem nenhum planejamento sobre a viagem que vai fazer, não faz a menor ideia nem das cidades em que vai ficar. Nada, não conhece nada. Simplesmente mente pro agente de imigração numa situação dessa. E entra. Quando entra? Essa é a maneira ideal de ficar? Não. E muitas pessoas que escolhem essa via, o que acontece com elas? Passa 1 ano e meio, vai embora. Por quê? Porque viu que metade do tempo que ela estava no país foi de dificuldade. Então a experiência de imigração para ela é desastrosa. Mas na ansiedade, na passagem, querido, não faça isso, não compra passagem antes de você planejar o seu processo migratório para ele ser bem sucedido. E aí as pessoas ficam a sua passagem. Que, aliás, a gente sempre fala para a pessoa nem comprar uma passagem que não tenha a possibilidade de você trocar a reserva. O ideal é que você pague um pouquinho mais caro pela passagem, mas você tenha a possibilidade de alterar a data. E por quê? Porque pense o seguinte: eu não quero perder a passagem, porque você não quis, de repente, comprar com essa gordurinha a mais que era a possibilidade de troca da reserva. Mas você tem noção do quanto dinheiro você vai perder aqui porque você não acha casa e não acha emprego? Porque você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ter onde morar. Isso é muito mais crítico do que você trocar uma data de passagem. Mas isso não entra na cabeça das pessoas. Perguntem a quem já está aqui, que veio depois que a manifestação de interesse acabou, qual é a dificuldade que essas pessoas têm enfrentado para tirar um número de segurança social porque elas não vêm com visto. É imensa. E muitas delas que vêm com visto, o patrão tem dificuldade para entender como é que funciona o processo e fica pedindo para a pessoa tirar o número de segurança social antes de ser contratado, quando na verdade o movimento é o contrário. O próprio empregador pode pedir o número da segurança social de uma pessoa que veio com visto. Então percebam, são uma série de situações que elas precisam ser muito bem analisadas antes de uma pessoa simplesmente falar: vou emitir meu passaporte, vou comprar uma passagem e vou chegar no país e olha, querendo que tudo dê muito certo, porque esse caminho não vai funcionar. Eu tô pedindo para vocês não fazerem isso. Primeiro, vou voltar lá, tá? O portal ainda não está disponível para você fazer o pedido de residência. Quando ficar, isso também não vai ser imediato. Ou seja, a gente tem que tratar da residência de quase 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, ok? Que estão em posição de um certificado caducado há mais de julho, sim.
há mais de meio ano, porque ele foi válido até, a maioria dos casos, até o dia 30 de junho. Depois ele foi prorrogado e assim vai, tá? Existem pessoas que têm o título que está caducado desde fevereiro de 2024. Por quê? Porque elas fizeram na primeira leva. Então a gente precisa primeiro, como país, resolver a situação dessas pessoas que já estão aqui. Elas são a prioridade. Então você não venha para estar no final da fila. Venha para você estar na posse de um visto de procura de trabalho. E aí, em cerca de 2 a 3 meses, estar com a sua vida toda organizada. Para daqui a 1 ano e meio você falar assim: olha, fiz muito certo, a coisa funcionou. E não pensar que você vai gastar todo o seu dinheiro antes de ter um trabalho, antes de conseguir uma receita sustentada ao longo dos meses para o seu processo de imigração naufragar, tá?